Inicialmente, então, começando essa nossa live sobre advocacia 4.0, né? Perspectivas aí, novas perspectivas para o profissional do direito, a partir de ideias como tecnologia e integridade. Iniciar agradecendo a presença de todos aí, um grupo grande já de alunos entrando, acessando, essa matéria desperta a curiosidade mesmo. E agradecendo nossos dois expositores de hoje, desse debate, né, professor Gustavo Martinelli, que tem aula daqui a pouco, 17 horas, então pediu, inclusive, para falar antes, né, se possível, aí, nesse nosso bate-papo, porque ele tem um compromisso na faculdade, às 19 horas. Professor Gustavo, que é mestre em Direito e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, é pós-graduado em Direito Digital e tem aí uma vasta experiência já com esse tema de integridade, é professor de uma disciplina também que mexe com esse tema, né, de direito digital, de novas tecnologias na faculdade. Então, vem conversar com a gente sobre a nova postura, né, que o profissional do direito tem que ter nesse mundo hoje tão conectado, hiperconectado. E o conselheiro Alemã, que já conversou com a gente em outros semestres, né, já frequentou as nossas lives aqui do IESB, sempre, toda vez que a gente convida, está sempre disposto, sempre com uma atenção muito grande, uma preocupação muito grande, inclusive, em conversar com os futuros profissionais do direito, né, levando a esses profissionais que estão quase entrando no mercado algumas ideias de como se posicionar, como abrir espaço, né, para novas atuações no mercado de trabalho. O Alemã, que é mestre também em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, tem um LLM na Alemanha e é conselheiro federal da OAB já há alguns anos, representando o Estado do Espírito Santo. Salvo engano, quarto mandato já, Alemã? Perfeito. Não consecutivo, já no quarto mandato, né, com um intervalinho aí, quando trabalhamos juntos no Conselho Nacional de Justiça, né? O Alemã foi conselheiro e eu tive a honra de trabalhar diretamente com ele, sendo seu assessor lá no Conselho Nacional de Justiça. Vou passar, então, inicialmente a palavra para o doutor Gustavo e, pessoal, fiquem à vontade para no chat, eu e o Juliano estamos monitorando o chat, então fiquem à vontade para no chat irem colocando perguntas e ao final das exposições nós vamos abrir aí um espaço para os expositores tentarem, dentro do possível, responder às indagações de vocês. Tá bem? Professor Gustavo, a palavra está contigo, então. Muito obrigado mais uma vez, viu? Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, professor Leonardo, e dizer que esse tema ele é muito interessante e quanto mais vocês desenvolverem, né, essa curiosidade, melhores estarão preparados para essa nova realidade que se coloca. E também esse é um tema muito caro lá no escritório, onde diariamente, né, eu, o doutor Alemã e nossos sócios, a gente debate muito essas ideias e como isso vai impactar. Eu digo que eu sempre estou aprendendo, né, com o doutor Alemã e com, né, os demais que compõem nossa equipe, porque realmente é sensível o impacto. Eu gostaria só de pedir licença e compartilhar minha tela. Poderia, professor? Claro. Eu Juliano, sem... ele mesmo consegue fazer ou... ele já me habilitou aqui já. Habilitou, né? Perfeito. Já. E o Juliano é que controla essa sala, professor, porque é a sala da coordenação, né? Então... Sem problema nenhum. Perfeito? Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui.
está todo mundo vendo a minha tela, só para... Certinho. Já responderam aqui no chat, está todo mundo visualizando. Estão visualizando, né? Então, a intenção aqui não é exaurir cada tema, é trazer o tema para que nós possamos debater em conjunto. Acredito que isso vai enriquecer melhor, até porque quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou também um eterno aprendiz, eu falo que ser professor é uma eterna troca, né? A gente aprende muito também com os alunos. Então, aqui a ideia é colocar apenas algum tipo de aplicação de tecnologias e o impacto que ela traz para o direito, para ele ser debatido, ou seja, o direito tem que evoluir para acompanhar as alterações tecnológicas, e em detrimento disso, a gente precisa conhecer cada vez mais quem vem provocando essas alterações, que no caso é a tecnologia, que é a grande precursora, digamos, do século 22 das alterações sociais. Então, inicialmente é uma pequena apresentação, eu vou passando aqui para a gente poder falar, alguns livros de coautoria. Aqui, para quem se interessar pelo tema de segurança da informação, é um grupo no Telegram, o Security Cache, é o maior grupo de segurança da informação, do qual eu faço parte em língua portuguesa. E aí a gente entra no tema que é a questão das necessidades básicas humanas, né? Todo mundo hoje precisa de Wi-Fi e bateria. Ninguém vive sem ter um smartphone na mão ou um computador conectado na internet. Às vezes, quando você liga o computador e ele não está conectado, você já fica preocupado. Só que isso provocou uma enxurrada de atividades, informações, coisas que você tem que fazer. Às vezes, você fica o dia inteiro no WhatsApp, não fez nada, mas o seu tempo foi investido ali. Então, você fica assoberbado, você trata de tudo até o meio-dia, quando você sai para almoçar e volta, seu smartphone está cheio de coisa para fazer ainda. Né? E você vê que o seu tempo está cada vez mais escasso e você não consegue dar conta de tudo. Ou seja, você se tornou um informívoro. Né? Nós nos tornamos os informívoros, que ficamos consumindo informação o tempo todo. Mas dentro do ensino jurídico, nós temos que fazer algumas reflexões. Primeiro, o modelo de sala de aula é do século XIX, nós temos uma cultura de decoreba, trabalhamos com livro físico, né? E aí eu diria que hoje é mais uma paixão, realmente quem gosta, né? Porque é possível se adaptar ao digital. Papel, quadro, slide, aí o Prezi é um slide que roda, mas continua sendo slide, essa palestra é slide, aula expositiva dialogada, professor, prova-trabalho, xerox de caderno do coleguinha na véspera de prova. Não poderia faltar. E a Mafalda faz a reflexão. Né? Será que vai caber tudo isso aqui na minha cabeça, que estão tentando colocar? Porque é uma enxurrada de conhecimento e muitas vezes aquilo que você vai trabalhar efetivamente na sua vida não vai requerer que você domine isso tudo. Embora o Yuval Harari, que é um filósofo israelense, ele tem um livro chamado 21 lições do século XXI, que ele fala da questão do soft skill, ou seja, agora a gente vai ter que saber fazer um pouquinho de tudo e ter disposição para aprender sempre. Né, o lifelong learning que a gente fala. Por quê? Porque não dá mais para você pensar em formar e aposentar com a mesma graduação, com o mesmo conhecimento. Tá? Inclusive já tem uma métrica, parece que em 10 anos, o número de vagas de servidores públicos vai diminuir vertiginosamente por conta da automação. Né? Então a gente precisa entender o que é isso para poder lidar com isso. E aí a gente fala de indústria 4.0, que aí o doutor Alemã fala muito melhor do que eu. Obviamente tem impactos na integridade que ele também pode falar. Essa indústria 4.0 está requerendo um novo profissional. Né? Qual é o impacto? É questão de idioma. Né? Vocês devem estar pensando, lançaram o aparelho que traduz. Esse aparelho não é efetivamente uma coisa tão espetacular assim, ele já existia de outra forma. Só que, e se faltar a bateria, você não vai se comunicar? Então, o idioma, a questão de trabalhar com fake news, saber trabalhar com nuvem, impressora 3D, criptografia, programação, já existem universidades brasileiras ensinando alunos do direito a programar, Big Data e algoritmos preditivos, blockchain, Bitcoin, altcoin, inteligência artificial e humanoides. Já existem alguns países reconhecendo direitos humanos para os robôs, carros autônomos, internet das coisas e o SINT e o LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As startups, que todo mundo deve conhecer,
e aí um pouco de jurimetria, jurisprudência, monitoramento, estratégia, automação e inteligência artificial. Não dá mais para você ter um escritório pensando que no modelo tradicional. Então, aqui a parte de fake news é saber trabalhar com isso e desinformação. De novo, pessoal, a ideia aqui é apenas trazer um aglomerado de conceitos para nós debatermos eles, né? Então, a nuvem, que traz uma questão da privacidade muito grande, porque a nuvem é o computador de outra pessoa. Então, trabalhar com nuvem, ter o conhecimento e todo o conteúdo disponível a qualquer momento, né? Aí, ó, nuvem é o computador de outra pessoa. Impressora 3D, já tem pessoas imprimindo próteses, imprimindo pedaços do corpo. Já existem impressoras que imprimem carne, já foi impresso um bife de comida e também já foi impresso órgão, né? Nós temos aqui a reposição de um nariz, temos aqui um coração impresso, impressora 3D com células verdadeiras. Aí a gente entra em outra questão dentro da integridade, que é a ética, né? Onde é que fica a ética e o direito dentro dessas questões que a gente vem trazendo? A criptografia, que é o quê? O seu certificado digital, quando você for advogado, usa criptografia, usa uma criptografia assimétrica. Quais são os riscos, quais são os benefícios, como utilizar isso a nosso favor. E aí, como eu falei, a questão da programação, que algumas universidades brasileiras já estão abordando no curso jurídico. Big Data e algoritmos preditivos, a gente tem que saber trabalhar com isso também. E eu vou dar um pequeno exemplo aqui, que é o Big Data utilizado no 7-1 que o Brasil levou da Alemanha. Se alguém não sabia, fica sabendo agora. A Alemanha contratou, né, o SAP para fazer justamente o Big Data, que é encontrar padrão dos jogadores brasileiros. E aí vocês podem entender agora, com o time alemão entrando em campo, sabendo exatamente como cada jogador ia se comportar, como é que foi fácil fazer um 7-1 da forma como foi, né? E aí vocês vão se perguntar, mas por que a Alemanha não está ganhando tudo? Porque agora todo mundo está utilizando Big Data e algoritmo preditivo. E blockchain, Bitcoin e altcoin. Todo mundo já viu aí o Bitcoin, que está sendo a sensação esses dias. É uma moeda interessante, é o que está por trás dele e das altcoins, que é a blockchain, né? A gente vai falar um pouquinho melhor ali na frente. A gente tem uma questão aqui de inteligência artificial e humanoide, ou seja, já estamos com robôs tomando decisão. Tem robô que já dá faxina em casa, que aspira, que passa o pano e ainda tem uma luz infravermelha para matar bactéria, vírus e tudo mais, né? Já é um robô. Pode não ter cabeça, braço, mas já é um robô. Os carros autônomos trazem um dilema ético para o direito que às vezes a gente não tem noção. Que é o quê? Se um carro autônomo é aquele velho dilema lá do Jeremy Bentham, quando ele fala da teoria utilitarista, que se um carro, né, ele vai atropelar uma pessoa ou 3 pessoas, qual a decisão que o carro tem que tomar? Né? Ele atropela uma pessoa, ele atropela 3, ou ele freia bruscamente e mata os passageiros que estão dentro dele? Para vocês terem uma ideia, alguns países estão fazendo uma consulta popular para que decidam o que o carro autônomo vai fazer numa situação dessa. E mais, quem vai ser processado se efetivamente o carro autônomo vier a matar alguém? A montadora? O programador? A empresa que fez o software, que dirige o carro? E aí aqui a pequena questão da reflexão da Tesla, né? A internet das coisas que nós temos aqui, falando de drones, falando de todos os dispositivos da sua casa, seu anel, seu brinco, seu relógio, está tudo conectado à internet hoje, né? Então daqui a pouco você não precisa nem mais de carteira, está tudo tão virtualizado que todos os seus equipamentos vão servir para alguma utilidade, né? E aqui os carros já voadores já são uma realidade também. O OSINT é mais uma questão ligada à privacidade, porque seus dados estão na internet e eu consigo levantar tudo sobre você. Essa informação ela está publicizada. Como é que o direito está reagindo a isso? Ou como é que ele vai reagir a isso? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela, por si só, já dá uma apresentação. Aqui, as startups, que muitos alunos do direito estão abrindo suas startups, e eles têm chamadas, né, de Legal Techs e Law Techs, ou seja, um aluno do direito ele tem uma ideia tecnológica, ele implementa, ele encontra pessoas que... e ele vai e a coisa acontece, começa a caminhar dentro do empresariado. Hoje, ser advogado é um pouco empresariar também. Mais uma vez, o doutor Alemão pode falar melhor. Essa parte da Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs é a B2L.
de São Paulo, quem quiser dar uma olhada lá no mapa de startups, vocês vão ver o tanto de startup que já está operando hoje no Brasil, que você encara como uma empresa, mas no final das contas, ela nasceu aí de alguns alunos do direito que começaram a empreender. E a parte de jurimetria é utilizar a inteligência artificial Big Data a seu favor. Aqui, nesse gráfico, nós temos o gráfico do juiz faminto. Alguém já ouviu falar desse artigo? The Hungry Judge, porque eles notaram, aplicando Big Data, inteligência artificial, que quando o magistrado acabava de fazer uma refeição, ele deferia a decisão. Se você apresentasse uma petição, ele costumava deferir. E quando ele estava com fome, ele costumava a indeferir, né? Então, quando você analisa o padrão de comportamento, você acaba achando algumas informações interessantes, tá? Lembrando que o Dr. Lenny Streck, ele veio falar disso daí, que o juiz sempre pode mudar a decisão dele, mas o juiz não sabe quando ele está sendo monitorado ou não. Então, é uma informação importante que os escritórios de advocacia podem começar a trabalhar com isso também, né? E muito mais. Agora, nós sabemos que inteligências artificiais estão fazendo o juízo de admissibilidade de vários recursos nos tribunais superiores, em outros tribunais. Será que não é o caso de saber como a inteligência funciona e trabalhar com ela? Né? E aí a gente tem a questão da automação, ou seja, você vai sempre ficar copiando e colando o modelinho, ou você vai automatizar para que esse modelo aconteça de forma realmente automática, né? E aí a gente fala da disrupção, que é a destruição criadora, a implementação, por exemplo, de uma blockchain, que é o que está por trás do Bitcoin, para o controle de imóveis na Ucrânia, já está sendo utilizado para compra e venda de imóveis, uma blockchain humanitária que foi utilizada e ela acabou economizando 1,3 bilhões de dólares em doações. Ela foi feita para controlar os campos de refugiados, também um impacto muito grande sobre o direito tributário e o direito em si. E aqui também utilizações da blockchain no Brasil, o casamento que foi registrado, o primeiro nascimento, também já foi registrado o primeiro divórcio, tá, pessoal? Uma magistrada de São Paulo que utilizou uma prova registrada em blockchain como válida judicialmente e deferiu a favor de quem tinha essa prova, né? E aí a demanda por advogados com conhecimento em blockchain, ela é alta, ela vai aumentar ainda, tá bom? Porque o blockchain propicia a implementação de contratos inteligentes. E aí o que é isso, a gente tem que analisar mais detidamente. Fora isso, pessoal, desculpa, literalmente eu fui fazer aqui um brainstorm para que todo mundo aqui, com certeza, já teve uma hora ou outra um contato com esse tema, para que nós possamos debater esse tema no nosso debate, na nossa mesa redonda. Eu passo a palavra para o professor Leonardo novamente, eu peço desculpas se eu fui muito rápido, mas a ideia é aproveitar o tempo para debater todas as questões que os alunos vão colocar. Excelente, professor Gustavo. Espetacular, assim, a quantidade de informações que chegam em 15, 20 minutos de apresentação, né? Isso fruto, claro, de muito estudo, de muito conhecimento, né? O professor Gustavo, ele tem formação não só em Direito, né? Em Direito ele já tem mestrado, pós-graduação em Direito Digital, mas antes disso o professor é formado também na área de Ciência da Computação, né? Então ele tem uma formação também na área de Tecnologia e atua, como ele mesmo disse, na advocacia, né? Então, além da área acadêmica, né, que ele mexe com esse tema, ele atua com o direito do consumidor, com LGPD, com integridade, com todas essas modificações que estão hoje sendo demandadas pelas empresas em relação aos escritórios de advocacia, um novo jeito do escritório de advocacia pensar como oferecer o seu serviço para a empresa, né? Porque a empresa já não quer mais só aquele escritório que na hora que tiver um problema, ela vai chamar o advogado, e o advogado litigioso vai lá para o fórum resolver. A empresa hoje precisa que os escritórios de advocacia estejam se antecipando a esses problemas, trabalhando com conceitos como ética, integridade, para antever os problemas e aí
prestar uma consultoria muito mais qualificada, né? E o escritório hoje, onde o doutor Gustavo e o doutor Alemã trabalham, vem prestando esse tipo de serviço, né? Então, vamos ouvir agora as ponderações aí iniciais do amigo, né, Luiz Cláudio Alemã, conselheiro federal do OAB, e hoje com um escritório de advocacia lá no Espírito Santo, que vem trabalhando nessa área aí de consultoria de integridade para não só empresas privadas, mas organizações públicas, associações, sindicatos, né, que estão tendo que repensar a sua forma de tratar, inclusive, dos dados dos seus clientes que eles têm disponíveis. Lembrando, pessoal, que o chat está aberto lá, podem colocar dúvidas, questionamentos, né, para os nossos expositores, para podermos conversar daqui a pouco aí, tirando as dúvidas de vocês, tanto com o Gustavo quanto com o Alemã. Alemã, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Leonardo, pelas gentis palavras. Doutor Gustavo Martinelli, realmente, ele é um advogado hoje fora da curva. Advogado que sabe o que o mercado está demandando. Então, vamos falar aqui rápido para poder vocês formularem perguntas. É importante que os alunos participem. A palestra que me foi sugerida, o professor Leonardo, Advocacia 4.0, Tecnologias, Integridade e Novas Perspectivas, ou seja, tem 3 palestras aqui dentro de uma só. E eu vou tentar ser bastante rápido. A delimitação do tema, eu vou fazer uma introdução muito rápida, tecnologia na Constituição, a 4ª Revolução Industrial, a ética na 4ª Revolução Industrial, tecnologia na área jurídica, previsão para a advocacia e as novas áreas do direito, e vou fechar numa conclusão. Em introdução, eu posso dizer que eu venho trabalhando numa linha de pesquisa sobre ética e tecnologia. Mas nós estamos agora entrando na 4ª Revolução Industrial, nós estamos na borda dessa 4ª Revolução Industrial, e me parece que ainda não entendemos um pouco disso, o que está acontecendo com essa loucura tecnológica que se abateu sobre nós, em especial agora por conta da pandemia. Isso nos impõe uma velocidade vertiginosa dessas tecnologias disruptivas que jamais foram vistas na história da humanidade. E aqui eu já começo a fazer alguma introdução sobre a questão ética. Na peça Antígona, de Sófocles, é possível detectar uma passagem extremamente interessante que exalta a tecnologia do homem, que, na visão de Hans Jones, demonstra o seu atrevimento, ou seja, o atrevimento do homem, nos diferentes domínios da natureza. E Hans Jones diz lá, citando essa peça, ele diz lá, o que permanecia era a natureza, o que mudava eram as suas próprias obras, ou seja, o homem mudando as suas obras, a natureza permanecendo. Isso significa o quê? Que nós não aprendemos ainda a conviver com a ética na sociedade, muito menos agora com a tecnologia disruptivas que nos impõem essas realidades jamais vivenciadas. E a tecnologia na Constituição? Senhores, aprendi muito cedo que qualquer estudo jurídico inicia-se pela Constituição. Desce para as leis complementares, depois vamos para as leis ordinárias, depois vamos para as normas secundárias, depois vamos para a doutrina A, doutrina B, doutrina C. Aí a jurisprudência, professor. Não, essa fica por último, porque depois que você faz todo esse estudo, você criou e motivou o seu conhecimento jurídico, você tem condições, inclusive, de enfrentar uma jurisprudência consolidada, uma súmula, através de institutos processuais que não vem ao caso, mas um dispute board, uma overruling, por exemplo, um distinguish. Então, o advogado precisa começar a pensar e sair do padrão, que foi o que o doutor Gustavo disse. Padrão é Ctrl+C, Ctrl+V, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, como eu disse, todo estudo deve começar pela Constituição. E na área da ciência, tecnologia e inovação não poderia ser diferente. A Constituição inovou
Essa Constituição de 1988, o Brasil era fechado. O Brasil não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, que nós vivenciamos hoje. Os carros mal tinham ar-condicionado e vidro elétrico. O telefone não era celular e os computadores eram reserva de mercado. Mas está lá na Constituição, no artigo 218, 219 do capítulo 4 da Constituição, e essa Constituição garante a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, face à importância dessa área para a estratégia da nação brasileira. E ela não é só a importância da estratégia da nação, ela é importante, inclusive, para nós, operadores do direito. O tema é tão importante para uma nação que o relatório para o futuro da inteligência artificial, elaborado pelo Escritório de Política, Ciência e Tecnologia da Casa Branca, nos Estados Unidos, está detalhado o plano estratégico de pesquisa e desenvolvimento da inteligência artificial nacional, devidamente financiado pelo governo americano. E o nosso país precisa olhar para isso, para que essa área seja realmente estratégia para o nosso país. Vamos parar de viver de commodities. Precisamos viver de inteligência, de cultura, de educação, em especial de pesquisa, ciência, inovação. E a quarta revolução industrial? O Alemão, o que é isso? Bom, estamos na borda da quarta revolução industrial. Em 2007, ocorreu um cruzamento entre as novas tecnologias, que ocasionou a redução do custo de armazenamento e processamento. Isso aqui foi um deles. Ó. Celular. E os dados aumentando, a velocidade desses dados, upload, download, tecnologia no iPhone, conexão de internet democratizada e por aí vai. Com base nisso, nós estamos agora caminhando para a internet 5G, já estamos falando em computação quântica e teremos outro grande ciclo de evolução na sociedade por conta dessa velocidade de transferência de dados. E a sociedade já está falando na quarta revolução industrial, mas a quinta está logo ali. Vocês vão ver como é que o nosso poder de aprendizado, de assimilar essas tecnologias, são muito mais rápidas agora. Eu vou mostrar para vocês, conceituando essa tecnologia, essa quarta revolução industrial, dentro da cronologia. E como é que nós estamos assimilando? A primeira revolução industrial ela ocorreu no século XVIII, e o marco dela foi o surgimento da máquina a vapor. A segunda revolução industrial, ela foi no início da metade do século XIX, e o marco, a substituição da máquina a vapor pela máquina elétrica. A terceira revolução industrial, início dos meados do século XX, ali pela década da guerra, Segunda Guerra, marco surgimento da eletrônica. E a quarta revolução industrial, início da segunda década do século XXI. Qual é o marco? A convergência de novas tecnologias, inteligência artificial, comunicação de forma maciça e global. A quinta revolução já está aí, já está batendo a porta. 5G não é internet, é algo totalmente diferente. E a computação quântica, que está chegando com poder de processamento absurdo. E a tecnologia, então, como eu disse, ela é relevante para qualquer nação, principalmente as mais atentas. Por exemplo, a Alemanha, que cunhou essa expressão indústria 4.0, que nada mais é do que a convergência de interesse entre o governo, a indústria e a academia, as faculdades. E com isso, eles conseguem evoluir e se manter à frente nessa corrida tecnológica. A ética na quarta revolução industrial, senhores. Esse é um ponto extremamente importante, porque na tecnologia nós caminhamos muito parecido, nós temos acesso a essas informações, a esses conhecimentos. Agora, integridade, ela precisa ser observada. É esse ponto que vai fazer a diferença no profissional nessa nova quadra da evolução humana. E eu tomo como partida, para me manifestar sobre essa questão da ética na quarta revolução industrial, eu tomo como partida o livro O Princípio da Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, de Hans Jones. Ele lançou esse livro em 1979.
A tese principal do livro era o fato de que a tecnologia moderna ela se converteu em uma ameaça, pois nenhuma ética tradicional instruiu o homem para distinguir o bem e o mal dentro dessa tecnologia. E ele abre aqui, eu abro um parênteses para fazer essa passagem no livro de Hans Jones. Ele colocou assim, o autor: o novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria da ética, uma terra de ninguém. E é mais ou menos isso que nós estamos vivendo. O autor chama atenção para a responsabilidade, que na teoria da ética concedeu pouca atenção. E aqui ele abre também mais 2 pontos, que é importante. Ele diz: sempre se pautou na qualidade moral do ato momentâneo. Ou seja, não se preocupa com o coletivo e o que isso pode impactar. É sempre momentâneo. E 2, com os olhos nessa nova tecnologia, a ética tem que observar ações coletivas, como eu disse, que podem causar impactos de longo prazo e irreversíveis. O autor Gerd Leonhard, no livro Humanidade versus Tecnologia, um pouco clichê, mas é um livro interessante de se ler, afirmou no capítulo sobre a ética que a tecnologia cresce de forma exponencial, mas os nossos princípios éticos continuam a progredir lentamente. A preocupação é enorme com essa questão, esse debate ético na tecnologia, tanto é que o Future of Life Institute ele apresentou os princípios de Asilomar para a inteligência artificial. Vale a pena os senhores pesquisarem os princípios de Asilomar para a inteligência artificial. Asilomar é um balneário próximo a São Francisco. Bem como a Universidade de Stanford criou o Instituto Stanford de Inteligência Artificial centrada no homem, formado por um grupo de pesquisa interdisciplinar. Essa visão interdisciplinar, isso permitiu um amplo debate no campo da sociologia, filosofia e da ética. Senhores, isso é direito. E nós estamos falando da formação de direito, sociologia, filosofia e ética, que se transmuta numa norma. Uma norma de conduta. E nós precisamos abrir esse debate. Esse debate é fundamental. Se não tem ética dentro da tecnologia, quem vai colocar essa ética dentro da tecnologia somos nós do direito. E a tecnologia na área jurídica? A tecnologia é um dos fatores de mudança da nossa sociedade. Tecnologia boa nós absorvemos, tecnologia ruim nós mandamos embora. Estamos sempre nos adaptando a essas inovações tecnológicas. E na advocacia não é diferente, senhores. O primeiro impacto sobre a tecnologia foi apresentado no ano de 1998, quando o escocês Richard Susskind, vale a pena pesquisar sobre esse autor, ele publicou o livro O Futuro do Direito, senhores, 1998. O mundo jurídico europeu reagiu com descrença por conta dessas colocações, desses debates, desses fundamentos que ele apresentou, quando o autor demonstrou que a tecnologia da informação mudaria radicalmente a prática jurídica. Em entrevista na revista Época, em 2008, o autor afirmou que no futuro os advogados teriam muita dificuldade e teriam que se esforçar muito para sobreviver. Por quê? Porque o mercado jurídico seria guindado por 2 forças, a comoditização e a tecnologia. Comoditização é a advocacia de massa, Ctrl+C, Ctrl+V, padrão, copiar, colar. E a tecnologia é essa que nós estamos vivendo, o Gustavo falou sobre várias delas. E as chamadas ações de massas demandas repetitivas, elas já enfrentam as regras processuais. O Gustavo soltou alguma coisa, ele falou alguma coisa sobre os robôs dos tribunais superiores, Victor e o Sócrates, o sistema de inteligência artificial, respectivamente, do STF e do STJ, que, por sua vez, buscam padrão dentro dos recursos. Se o padrão desse recurso estiver de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do STF, os requisitos não estarão atendidos, porque o advogado vai ter que se especializar em fugir
do algoritmo dos tribunais. E essa regra está descendo, ela vem para os tribunais, os tribunais federais e os tribunais de justiça. Essa é uma matéria que nós podemos voltar aqui com o professor Leonardo para a gente poder debater como fugir do algoritmo dos tribunais. Mas isso fica para uma próxima aula. Quando eu assumi a presidência da Comissão de Tecnologia e Informação do Conselho Federal da OAB, em 2013, naquela época não se discutia inteligência artificial. Era mais ou menos a discussão só sobre o processo judicial eletrônico. E hoje, senhores, olha onde nós estamos e o que nós estamos conversando e a velocidade que essas informações vão chegando. E a previsão para a advocacia, que eu acho que é o mais interessante, já me encaminhando aqui para as conclusões, não apresentarei as previsões da Singularity University, que vale a pena também os senhores pesquisarem, do Vale do Silício, mas observações pessoais. Existem evidências que apontam os caminhos que nós devemos seguir. Ao analisarmos a evolução tecnológica, o que está acontecendo em nossa volta, é possível verificar que, a inteligência artificial sozinha ainda não é um problema. Mas se ela estiver associada às questões processuais, como, por exemplo, a regra processual de incidente de resolução de demandas repetitivas, e os meios adequados de solução de conflito, ou seja, mediação, arbitragem, dentro dessas plataformas de mediação digital, isso nós já temos um problema muito sério para a advocacia que advoga em massa, advocacia padrão Ctrl+C, Ctrl+V. Isso por quê? Diante desse enorme mercado, um orçamento de aproximadamente 100 bilhões no judiciário, e com um estoque de processos próximos a 80 milhões de processos sem julgamento, mais de 17 mil magistrados, 91 cortes de justiça, não existe conservadorismo na área jurídica que consiga impedir o avanço da tecnologia na área jurídica. Por quê? Porque não se luta contra a máquina, se luta com a máquina. E sistema, senhores, é payback que se paga no tempo. Mão de obra é custo continuado. A tecnologia vai chegar e já está chegando na área jurídica. E chega com muita força. O civilista, e aqui chamando a atenção, vejam que todos os artigos que eu citei, eles são ali da década de 80, aproximado. O civilista, o mestre, professor Orlando Gomes, no artigo A Degradação do Direito, ele fez uma previsão extremamente interessante sobre o Ctrl+C e o Ctrl+V, e esse artigo é de 1988. E ele já sinalizava para a futura automatização da advocacia em uma época em que trabalhos jurídicos eram feitos na máquina de escrever. Vejam bem, senhores, 1988, abre aspas, diz o professor Orlando Gomes, a advocacia caminha, por fim, para o automatismo. Os mecanismos de informática permitindo a elaboração eletrônica de dados utilizáveis como simples aperto de um botão. Tudo isso concorre para a degradação do direito, para a quebra da respeitabilidade de seus profissionais e para o abastamento do ensino. E para a agonia do espírito jurídico. Essas distorções marcam, quiçá, o fim de uma época, mas não pronunciam o começo de uma redenção. Seja o que for, os juristas conscientes da responsabilidade da sua missão e da dignidade da sua ciência e da sua arte não se devem condenar à esterilidade, ao conformismo, ao descrédito e à humilhação. Senhores, padrão está alcançado por algoritmos. Nós precisamos elevar o conhecimento jurídico, nós precisamos elevar o debate jurídico, nós precisamos acompanhar essas evoluções que o doutor Gustavo Modô apresentou. São relações jurídicas acontecendo diariamente, com áreas enormes aparecendo para a advocacia, e vocês, futuros advogados, precisam olhar e perceber e prestar atenção a essas áreas novas que estão chegando. A tecnologia da inteligência artificial já é uma realidade dentro da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do STF, do STJ, na iniciativa privada, dentro dos grandes escritórios, nos escritórios de médio porte. Senhores,
Essa é a nossa realidade, é o que nós estamos conseguindo enxergar num curto espaço de tempo à frente. E as novas áreas do direito, que eu acho que interessa bastante aos senhores. Eu posso abrir chamando a atenção de uma frase que a professora do curso de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas Direito, ao proferir um curso de Mediação e Arbitragem, 40 horas, a professora, na parte de mediação, ela já abriu a aula dizendo: senhores, advogado que conhece a lei, conhece o básico. Advogado precisa conhecer muito mais do que direito. O direito já é o básico, os senhores precisam avançar no conhecimento e na cultura, porque só conhecer leis é básico. Essa é uma realidade hoje, inclusive na contratação de grandes escritórios. Os escritórios grandes, dos grandes centros, eles vão buscar uma formação diferenciada. Os senhores podem ser mestres, doutores, pós-doc em qualquer área do conhecimento, do direito, especialistas, mas se os senhores não tiverem formação na área de TI, não tiverem formação na conciliação, na mediação, na arbitragem, ou mesmo na negociação jurídica, os escritórios estão dando preferências a essas contratações. As áreas tradicionais do direito, elas estão sendo engolidas no mundo digital. Senhores, existem aquelas áreas que todos nós conhecemos: trabalhista, penal, civil, tributário. Mas existe uma outra vertente, existe uma outra ótica, existe um outro mundo chegando, e esse mundo é digital. Posso citar direito do trabalho. Tem um mundo, tem um universo acontecendo dentro do direito do trabalho que não é só discutir hora extra, férias proporcionais. Isso é das calendas de 1942. Tem um mundo acontecendo dentro do direito do trabalho que está inserido dentro da regra do direito digital. O direito tributário é a mesma coisa. Basta ver, senhores, a tributação da nuvem, como é que você trabalha a tributação na nuvem. Um exemplo, o Supremo agora, recentemente, acho que foi o ano passado, decidiu se o software de prateleira paga ISS ou ICMS. Pasmem, 20 anos depois. A área civil, o marco civil da internet, responsabilidade, por aí vai. A área criminal, eu até recomendo vocês a assistirem um curso da Escola Superior de Advocacia do Conselho Federal da OAB, Crimes Digitais e Meios de Prova Forense. Fantástico, é outro mundo. Aí vocês vão ter blockchain, criptomoedas, contratos inteligentes, tudo isso o doutor Gustavo apresentou. Um grupo que participou de um torneio, de um concurso, campeonato, torneio de arbitragem, de mediação. Um dos cases que foram apresentados era de contrato inteligente. E é um case real, não se inventou. Isso aconteceu na Europa. Mas já está chegando contratos inteligentes, smart contracts. E as áreas em crescimento dentro do direito? Posso falar do direito médico, compliance, lei de proteção de dados. É um outro mundo que vai abarcar tributário, vai abarcar direito do trabalho, vai abarcar outras áreas. Lei de acesso à informação, lei de anticorrupção, crimes tributários econômicos, lei de improbidade, direito financeiro, direito do empreendedorismo, direito na área de infraestrutura, marco legal da biossegurança, e entre outros. Senhores, olhem para o lado. As áreas tradicionais do direito, elas demandam mais conhecimento do que apenas a conhecer o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Inclusive o Código Tributário. Eu sou um tributarista há 30 anos. Mudou tudo. São alguns exemplos do direito em mutação. O direito, senhores, ele segue a evolução da sociedade, não se faz prevendo, não se faz lei prevendo o futuro. A sociedade caminha e nós vamos nos adaptando, e as leis vão chegando para ajustar essa sociedade, em conflito ou não. Conclusão, senhores, e aqui eu termino e me coloco à disposição para qualquer questionamento. Essas são as minhas humildes considerações. E resta agora ao estudante do direito e aos advogados afastar-se do conservadorismo e se preparar para a realidade que já está atropelando. Manter-se cético,
nessa quadra da humanidade para a tecnologia jurídica no mundo jurídico, faz lembrar a passagem de um livro, O Despertar dos Mágicos. Esse livro ele é um dos clássicos da literatura do realismo fantástico. E aqui abre aspas para poder mostrar essa passagem para os senhores. O cidadão era diretor do Departamento de Patentes dos Estados Unidos e foi ele que deu o sinal de alerta. Em 1875, pediu demissão ao secretário de Comércio. Ficar para quê? Dizia ele. Já não há mais nada para inventar. Fuja dessa mentalidade, fuja dessa realidade. Vamos pensar grande, vamos pensar à frente. Para advogar, senhores, será necessário cada vez mais conhecimento que apenas trabalhar em ações de massa, Ctrl-C, Ctrl-V. Jamais comece um estudo jurídico pela jurisprudência. Não tenham preguiça de estudar Constituição, lei complementar, lei ordinária, decretos, doutrina. A jurisprudência vem depois. O padrão já foi alcançado pelas tecnologias. Não importa se nós estamos falando de um padrão em arquivos padronizados, ou eu vou me lembrar agora. Mas existe uma receita, que é a minha, e é meu mantra. Eu carrego isso para a minha eternidade, e eu quero passar isso para os senhores. E a receita para caminhar na profissão não é difícil. Estudar, estudar, estudar. Ética profissional. Se especializar. Estudar, estudar, estudar. Nesse mundo digital só sobreviverão aqueles que construírem, credibilidade, reputação, com ética na profissão e muito estudo. Eu concluo com as palavras de Peter Drucker, um grande administrativista. Abre aspas. Exijam de si mesmos rejeitar comportamentos que não respeitariam nos outros e que, de resto, pratiquem comportamentos apropriados para o tipo de pessoa que eles gostariam de ver no espelho pela manhã. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Alemã. Ótimas considerações, ótimas provocações para o pessoal. Lembrando que esse recado você vem já dando há algum tempo, né, não só aqui para as nossas turmas do IESB, mas, inclusive, em grupos profissionais, em palestras, em outros tipos de evento, para servidores públicos, para advogados dentro do OAB. Essa necessidade de sairmos da caixinha, de estudar, de achar novas áreas para trabalharmos, né? Você que, depois de 30 anos de direito tributário, se reinventou, desfez uma sociedade de quase 30 anos aí, e hoje atua num novo nicho, achou um novo espaço, junto com o professor Gustavo e advogado Gustavo aí, para abrir um novo mercado dentro aí do Espírito Santo, né, para o pessoal, para as empresas que estão querendo entender um pouco mais como o mundo está funcionando, essa quantidade de dados, de informações que nós temos. E o conceito que eu sempre lembro, né, quando você encerra suas palestras, é esse mantra: estudar, estudar, estudar. Né? Isso fica para uma contínua formação. E aí o Gustavo tocou nesse ponto também, de que de tempos em tempos nós vamos ter que nos reinventar. Né? Então, estamos aqui hoje, eu tenho certeza, alguns dos alunos são meus alunos aqui, né? E temos alunos de outras turmas também, mas que já estão numa segunda graduação, estão fazendo, alguns com uma formação em área de tecnologia e agora resolveram migrar para o direito, outros
que tem uma primeira formação numa área de filosofia, de sociologia, e agora estão caminhando para o direito, e me parece que esse é o nosso, a nossa principal ferramenta para enfrentar esses desafios do mundo, né? É uma adaptabilidade, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, adaptar-se a esse mundo novo que a gente não sabe qual vai ser o desafio de amanhã. Vem algo novo aí, nós vamos ter que estar preparados para nos ajustarmos, né? Se ficar pensando como o modelo lá do Orlando Gomes citado, né, que ainda numa época sem computador, ele já visualizava que determinadas petições podiam ser feitas talvez no mimeógrafo ou numa copiadora, deixando espaços em branco para se preencher o nome das partes, a identificação, mas o pedido era o mesmo. Isso depois, dentro do computador, virou Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje em dia, um grande escritório, uma grande instituição não se preocupa mais com isso, porque a máquina faz isso, né? E, claro, sabemos que ainda tem gente que está achando que o Ctrl+C, Ctrl+V vai ser suficiente como conhecimento, mas esse é o caminho que a máquina vem atropelando mesmo, e a gente sabe que ela vem atropelando. Professor Gustavo, uma primeira dúvida aí que já surgiu aqui no nosso chat, lembrando para o pessoal que o chat está lá aberto, tá, para fazermos nossos questionamentos, nossas ponderações aí para os nossos expositores. Como seria a aplicação do advogado na programação? Utilizar linguagem para programar, né? C, Python, como trabalhar com uma formação aí de advogados em programação, que as escolas de direito já vêm fazendo. Bom, professor Leonardo, eu só queria pegar esse mantra do doutor Alemã, de estudar, 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 e falar que semana retrasada, né, ele me ensinou uma grande lição. Eu diria que lá no escritório nós temos a cultura realmente do estudo, nós somos incentivados, e dizer que eu melhorei muito sob a orientação do doutor Alemã aos estudos, né? E eu estava entre 2 livros para comprar, para vocês verem que isso não é só um mantra, isso é aplicado. Eu estava entre 2 livros para comprar sobre legítimo interesse na LGPD, e eu estava um pouco receoso com o autor, né? E eu falei com o doutor Alemão, doutor Alemão, esse aqui é um... Aí ele falou para mim, ele falou, não, cara, você não julga conhecimento desse jeito, né? Você tem que comprar o livro e ler, né? Então, assim, aí eu não percebi, né? Assim, na hora eu fiquei meio... Ele saiu, aí eu fui embora e falei, pô, o doutor Alemão não percebeu, mas que soco que ele me deu. No bom sentido, lógico, né? Assim, que aprendizado que ele me ensinou. Eu fui para casa assim, eu falei, caramba, né? Assim, refletindo muito, então eu sou muito grato, né? A esse feliz encontro de poder trabalhar com o doutor Alemão e aprender muito com ele lá, assim, que a gente tem, graças a Deus, uma boa orientação dele nesse sentido. Como a gente diria, é um monstro, né, na academia, né? É um monstro. Então, nessa pergunta, Carolina, eu já vi que você entende um pouco do assunto. Eu diria que a linguagem para você unir o direito à programação é o Python e é o R, né, o R, como as pessoas gostam de falar, que mexe com probabilidade estatística, porque aí você unida com algumas bibliotecas próprias para data science. Gente, o nome não fui eu que criei, o nome é em inglês, né? Todo mundo ciência de dados. Então, assim, o data science ele gira em torno da linguagem R e da linguagem Python. Então, essas seriam as linguagens para você trabalhar, e não leva muito tempo para começar a trabalhar com uma decisão judicial, tentar analisar, tentar fazer busca de palavra-chave, argumento. Além disso, você ainda tem uma chance de usar partes gratuitas do Watson, que é a inteligência artificial da IBM, para poder te ajudar, junto na sua programação, a analisar essas decisões. O Watson ele consegue dizer, mesmo que você tire o final da decisão, o dispositivo que fala defiro ou indefiro, lendo a decisão, ele consegue dizer essa decisão vai negar ou vai deferir. Ele já consegue, pela narrativa do magistrado, ele já consegue dizer
o caminho que ela vai. Isso é a parte gratuita, né? Identificar os stakeholders da decisão. Mas eu diria assim, Python é uma linguagem muito gostosa de aprender, o R também, embora seja muito legal fazer isso na prática, mas se você quer começar hoje a trabalhar essa parte de programação e direito, Python e R mesmo. Beleza. A Carolina já responde aqui que ela tem, né, formação na área, fez um primeiro curso, fiz programação na minha primeira graduação, geofísica, né? E aí ela pergunta se estatística aplicada ao direito também é um futuro direcionamento. E aproveitando já essa pergunta dela, né, a Ruth Ellen, então, traz uma outra ponderação. Como o advogado que está entrando agora no mercado de trabalho, chegando no mercado de trabalho, ele vai fazer para se inteirar, né, desses meios tecnológicos? É preciso ter concluído a graduação para começar, por exemplo, a entender essas ferramentas, em especial a aplicação de LGPD. Ela dá o testemunho que alguns colegas aí já estão trabalhando, atuando em consultorias junto a empresas para se adequar à LGPD, um ponto bem específico que hoje está muita empresa aí precisando se adequar, né? Nós tivemos a entrada em vigor da LGPD e um monte de gente deixou para a última hora as adaptações à LGPD, né? E será que esse é um caminho? Pensar nessas novas legislações, né? E talvez dentro daquilo que o professor alemão, o doutor alemão, nos colocou aqui, de aquela coisa de saber a lei lá do processo civil, do processo penal, do direito do trabalho, direito tributário, isso é o básico, talvez essas novas normas que estão chegando aí sejam um caminho para abrirmos um novo mercado de trabalho, uma nova porta para o mercado de trabalho? Bom, pode falar, doutor Alemão. Fique à vontade, por favor. Não, só iniciando aqui, doutor Alemão pode me complementar. Eu acho que a questão da estatística tem tudo a ver, porque um pequeno segredo sobre análise preditiva. O computador não prevê o futuro, ele prevê a porcentagem de cenários a acontecer. Então ele fala, olha, tem 90% desse cenário acontecer, tem 80 desse, tem 60 desse. Qual que você vai apostar? O de 90, lógico. Aí o de 90 acontece e fala, ele previu o futuro. Não, ele apenas teve uma probabilidade mais alta e dentro das leis da probabilidade ela aconteceu. Então isso aqui é a análise preditiva. Todo mundo acha que o algoritmo sabe o futuro. Não sabe. Senão eu ia ser o primeiro a investir num algoritmo que me desse 6 dezenas da Mega Sena. Eu acho que eu começaria por aí, né? Então, nessa parte, é legal agora, saber o direito é extremamente necessário. Então, concluir a graduação, levar a graduação bastante a sério, isso é essencial. Essencial, senão você vai ficar no senso comum. Isso vai te atrapalhar muito e você vai perder um tempo precioso, porque depois correr atrás disso, fazendo pós, ou fazendo uma outra, pegando alguma coisa de aula como ouvinte, não vai te ajudar muito. Então, leva a graduação muito a sério, porque o doutor Alemão falou, a questão não é lutar contra a máquina, é lutar com a máquina. E você só consegue fazer uma análise preditiva com qualidade se você sabe fazer a pergunta correta, como o doutor Alemão fala também. Então, se você fizer a pergunta errada porque você não conhece o direito, aí o computador ele vai te jogar assim, para 100% de chance de fracassar. Né? Então, ter o conhecimento jurídico é essencial, estatística é fundamental, saber lidar com isso, né? E também, se você quiser começar, não atuando com consultoria, mas auxiliando na nova legislação, e eu diria que não é só a LGPD, também tem a parte do compliance, a parte da lei anticorrupção, antissuborno, que também envolve muita tecnologia, porque como é que você vai gerar rastreabilidade, como é que você vai monitorar, como é que você vai fazer, se não através da tecnologia? Né? A LGPD ela tem um outro foco, que é a privacidade. Mas eu diria que a parte do compliance e a parte da LGPD são leis muito interessantes para trabalhar dentro de uma área de conhecimento. Agora, se você quiser desenvolver outras atribuições, o doutor Alemão falou da mediação e da arbitragem. Hoje, o cliente, na velocidade que o mundo está mudando, o cliente, o cidadão,
ele não tem mais 15 anos para perder com o processo na justiça. Então, ele precisa de uma solução mais rápida, né? Então, é errado essa cabeça de processar. A gente tem que pensar em mediar, né? Em fazer um tribunal de arbitragem, jogar para isso para arbitragem, porque assim a sociedade desafoga o judiciário vai ter mais qualidade nos processos, vai acabar com a morosidade, e os clientes que se sujeitarem à mediação e à arbitragem vão ter o problema resolvido em, vamos lá, no máximo 1 ano. No pior caso, no máximo 1 ano, né, eu diria assim, 6 meses, mas no pior caso, 1 ano aí, né? Então, nós falamos agora de skills, né, de perfis. São perfis de profissional. Se você for uma pessoa mais técnica, talvez estudar mais, enveredar pelo caminho da tecnologia. Se você for uma pessoa mais que trabalha mais com a questão pessoal, social, talvez uma parte de mediação e arbitragem possa ser uma coisa em que você vai trabalhar com mais vontade, com mais prazer, e não que ninguém possa desenvolver aquilo que quiser, tá bom? Eu só posso complementar de uma forma, professor Léo. Os alunos que estão aqui assistindo já saem na frente. Ótimo, excelente. O Alfredo coloca aqui, antes do Alfredo, desculpa, tem a Karina, o Alfredo, e depois tem o Marcos aqui, que levantou a mão, quer participar também. A Alemã, ela pergunta aqui, a cultura do copia e cola na prática do advogado se deve a alguma falha na preparação acadêmica, ao comodismo do profissional? Será que é por aí? Quais os conselhos, né, que poderiam, então, ser dados para superar essa situação do copia e cola, de normalmente correr atrás já da jurisprudência? E aí eu, conhecendo já o alemão há algum tempo, né, a gente conversa bastante sobre isso. O estudo da jurisprudência, que ele diz que a gente começa errado, se for pensar na jurisprudência, é porque a jurisprudência foi montada para o mundo de hoje, para os problemas que hoje existem. E nós estamos conversando de problemas que são novos. Então, a jurisprudência talvez não se aplique a esses casos que nós estamos conversando aqui, né? Quando o professor Gustavo fala de smart contracts, de blockchain, a gente não vai encontrar isso na jurisprudência. Talvez o que a gente possa, numa estatística e num raciocínio aí preditivo, é entender como determinados ministros ou desembargadores, né, em situações parecidas, decidiram para mais ou menos termos uma ideia de por onde eles poderiam ir. E aí nós temos que, a partir do conhecimento, da base, da lei, começando lá na Constituição, pelas leis principais, leis complementares, leis ordinárias, tal, construirmos toda uma argumentação para talvez fugir dessa jurisprudência que vem montada para uma situação que não se aplica à realidade que a gente está querendo trazer. Né, Alemã? Eu não vejo uma falha na formação. Eu insisto, a área jurídica é conservadora por natureza. Não importa em que segmento, se no Ministério Público, na advocacia, na magistratura, nós somos conservadores por natureza. Então, eu acho que vale a pena olhar adiante, pensar grande, buscar outros conhecimentos. Temos os básicos? Temos que conhecer, e muito, mas precisamos conhecer mais. Por exemplo, por conta dessa questão do padrão, algoritmos alcançando aquilo que é padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, já fica aqui uma dica para o aluno. Procure trabalhar em cima de matérias de fato, porque as matérias que demandam matéria de direito, essas vão ser alcançadas pelo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sou um tributarista. Uma matéria decidida pelo Supremo ou pelo STJ, ela alcança todas, porque é matéria de direito. Está na lei? É isso? Acabou. Agora, você vai ter matérias de fato, discussões muito mais elaboradas, direito muito mais elaborado, pensamentos evoluindo, os debates mais construtivos.
E por aí nós vamos seguindo. Porque se ficarmos realmente dentro do padrão, dentro do copia e cola, nós somos conservadores por natureza. E aí o Alfredo, né, já traz aqui uma ponderação que a inteligência artificial, né, é uma companheira hoje já dos tribunais aí para prolação de decisões, em especial nesse ponto quando a gente fala de matéria de direito, né? Porque é dentro dessa parte de repetitivos aí em que a inteligência artificial hoje vem contribuindo muito. Não que ela não possa evoluir para daqui a pouco nos dar respostas diferentes, inclusive para fatos novos, mas talvez esse seja o caminho da advocacia, né? Achar aquele fato novo, estudar a questão não do direito em si, mas do fato a ser provocado no judiciário ou na arbitragem ou na mediação, né, na forma como você vai buscar solucionar o conflito, para provocar uma nova discussão, e não as discussões que já existem. Né? Isso é interessante pelo seguinte, eu falei sobre Richard Sussekine, ele disse que teria aí a comoditização e a tecnologia. A comoditização são as ações de massa. Temos históricos aí de escritórios que tinham 3.000 advogados que, colocando tecnologia, caiu para 800 advogados, fazendo o que os 3.000 advogados faziam. Só tem um detalhe, o judiciário não vai ficar para trás. O judiciário descobriu, se eles estão usando tecnologia para produzir em série fordianas, petições fordianas, nos formatos fordianos, eu também vou criar meu mecanismo de matar processo no sistema fordiano. Então é briga de robô, meu amigo. Sai dessa. Pensa grande. Marcos, o Marcos César está com a mão levantada aqui. Marcos, você gostaria de fazer uma pergunta? Boa noite, boa noite. Boa noite. Dá para me ouvir bem? Sim. Perfeito, Marcos. Eu fico um pouco envergonhado de fazer a pergunta, porque eu não sei se cabe muito bem, mas durante a conversa me surgiu uma dúvida. Como fica a questão das criptomoedas em divórcios? Como um Bitcoin que não é rastreável, como fica essa questão em divórcios? Eu vou passar essa pergunta para o doutor Gustavo, se ele estiver nos ouvindo. Mas eu já te adianto que advogado não pode ter vergonha não, viu? Pergunte, pode perguntar à vontade. Doutor Gustavo. Bom, primeiro, assim, reitero o que o doutor Alemão falou, assim, perguntar, eu também pergunto sempre, não tenho vergonha, não nasci sabendo e vou aprender eternamente, se Deus quiser. Então, essa pergunta é interessante porque, primeiro, o casal, ele tem que saber conjuntamente da existência do Bitcoin, né? Porque se ele não souber, aí a pessoa pode nem falar que existia. Alguns clientes tentam, às vezes, procurar um advogado para falar, não, olha, eu quero divorciar, mas tem essa poupança aqui que ela não sabe que existe. Nesse caso, você tem que rejeitar esse cliente. Porque você vai assinar uma coisa que é, no mínimo, anulável, né, e vai estar vinculado com isso eternamente. Então, como é que faz com Bitcoin? Você vai desenvolver a partilha, e se foi feito na constância do casamento, ou com o que a gente chama de esforço comum, ainda que em momento de namoro, caracterizaria ele uma união estável, você tem que prever a divisão. Se for o caso de um dos cônjuges, vai ter que criar uma carteira para ele e vai ter que transferir a metade do Bitcoin dessa carteira para outra carteira. Lembrando que a Receita Federal ela já pede a declaração dos Bitcoins no imposto de renda. Tá? Então, assim, aí é uma questão de seguir o que a gente tem preceituado na parte tributária do imposto de renda. Mas, fora isso, seria, de novo, dividir, e para que o cônjuge que está deixando a relação ele queira levar a metade dele, ele faz o cadastro em alguma empresa que transaciona Bitcoin e transfere para ela. Um alerta, existem algumas empresas que elas falam que investem para você. Você transfere para ela, ela vai investir para você. Só que na hora que você quer o dinheiro de volta, esse dinheiro não aparece, dá problemas, tem que envolver advogado. Então, se for para transferir uma partilha, tem que ser para uma carteira de Bitcoin em nome da pessoa que vai receber a partilha.
Mesmo que ela fale, não, eu contratei aquela empresa, ela vai investir para mim, você fala, eu transfiro para você e você dali faz o que você quiser. Mas vai direto para uma carteira no seu nome. Tá bom? É só uma ressalva que a gente faz, dado, né, uma série de golpes que vem acontecendo aí no mercado. O nome disso é integridade, viu, Marco? Integridade na profissão. Parabéns, Gustavo. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gustavo. Muito obrigado, Luiz e Leonardo. Foi ótima a explicação e a apresentação por completo. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. E chegamos, então, praticamente ao final, né? Deixar aí só, mais uma vez, o agradecimento. O professor Gustavo tem aula agora às 7 horas, os alunos também agora, daqui a pouquinho, né? 7h10 está todo mundo entrando em sala de aula. Mas agradecer as provocações trazidas, né? As reflexões, os desafios, tanto pelo professor Gustavo quanto pelo professor Alemã aqui nessa nossa conversa, mostrando que o direito ele vai muito além, né, do que a gente vai aprender na sala de aula, né? Os professores em 5 anos de faculdade, numa escola que, por mais que venha trazendo aí algumas inovações, tem ainda um plano de ensino bem tradicional, né? E nós temos que passar isso é a base do direito, né? Processo civil, processo penal, direito tributário, direito do trabalho, faz parte da nossa base, mas nós temos um vasto campo para atuar, né? Então, aquele discurso de que o direito está acabando, ou os tribunais vão ser substituídos pelas máquinas, os advogados não vão ter mais espaço, para quem está deixando se fechar dentro de uma caixinha. Me parece que com essa provocação, né, que os dois expositores nos trouxeram hoje, há muito, muito espaço para se navegar no direito. Temos que estar preparados para nos abrirmos a essas provocações que o mundo real está trazendo para o mundo jurídico. O mundo virtual está trazendo para o mundo jurídico. Gustavo, agradeço imensamente sua participação, esse nosso primeiro contato acadêmico aqui, proporcionado pelo amigo comum aí, o professor Alemã, e deixo assim só um espacinho já encerrando aí, sei que você tem outro compromisso, para suas considerações finais. Bom, inicialmente, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, tá, professor Leonardo? Agradecer a toda a participação, a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado pelo tempo de vocês. E para mim é uma honra, né, dividir a tribuna com todo mundo, principalmente com o doutor Alemã, né, de novo, com quem eu sempre estou aprendendo. E eu agradeço mais uma vez, peço desculpas, mas efetivamente eu tenho que ir para uma aula agora. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Alemã, suas considerações finais aí para a turma. Você vê, né? Ele disse que está aprendendo. Na verdade, quem está aprendendo sou eu. 30 anos na área tributária e hoje eu aprendo com ele. Eu fiz um curso de COBOL em 1982, né? Mas fiquei pelo meio do caminho. E hoje eu cresço, estou evoluindo com 53 anos de idade, aprendendo com ele, com 30 e poucos anos de idade. Ou seja, há uma necessidade de um aprender com o outro. E ele veio trazer uma área totalmente nova para que a gente pudesse atuar. Então, não se para, o tempo todo aprendendo. Eu só quero agradecer, me colocar à disposição sempre, estou aqui, só chamar que a gente vem. Seria interessante você apresentar para os alunos mediação e arbitragem. Eu estou presidindo a Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Acho que vale a pena você organizar um evento para que eles conheçam. Eu venho, me comprometo a vir. E, se for o caso, também a gente abrir o debate sobre o algoritmo dentro do debate dos algoritmos nos tribunais. Acho que vale a pena também começar a mostrar como é que a gente pode fugir dos algoritmos nos tribunais. Ótimo, esse é um caminho, né, para quem agora está entrando no mercado, em especial quem vai pensar aqui em Brasília em trabalhar em tribunais superiores, né, advogar em tribunais superiores, como fugir, né, das caixinhas que já estão sendo montadas pelos algoritmos lá para que os processos não cheguem, né?
Deixa os robôs brigarem, vamos nós pensarmos. Exatamente. Alemão, obrigado mais uma vez pela sua participação, né, por esse convite, né, ter sido estendido aí, né, por sua sugestão ao Gustavo, que abrilhantou também essa nossa noite, esse nosso bate-papo aqui com o pessoal, por todas essas provocações trazidas. E, pessoal, estamos aí, tivemos... Provocar mais um pouquinho, Léo, só mais uma. Sim. Olha para a área do trabalho e essa questão que envolve essa tecnologia. Dentro da Lei de Proteção de Dados, hoje, a magistratura trabalhista tem aplicado muita multa, as multas por dano moral coletivo. Você já imaginou isso dentro de uma Lei Geral de Proteção de Dados, além das multas que são aplicáveis pelas penalidades dentro da lei, um vazamento dentro de um dado sensível, a multa por dano coletivo também? Isso você pode trazer que a gente... Essa é até uma provocação, pessoal. Eu sei que alguns de vocês devem estar estudando Direito do Trabalho, Processo do Trabalho agora, né, nesse semestre. Conversem com seus professores, né? Eles já se deram conta da quantidade de dados que cada um daqueles processos tem e que cada empresa tem das pessoas que trabalham, né, no seu ambiente ali, e se isso vazar, né, o que vai, como se proteger contra um eventual vazamento desses dados aí, qual o papel tanto da Justiça do Trabalho quanto das empresas em relação aos dados dos seus colaboradores, né? Então, essa aí fica uma provocação até para vocês levarem para os professores de Direito do Trabalho de vocês aqui no IESB. Beleza? Pessoal, obrigado a todos e cada um de vocês, né, que também abrilhantaram essa nossa live, né? Senão ficaríamos 3 professores aqui conversando sem público. Então, agradeço a cada um que participou aqui pelo chat, né? As perguntas extremamente pertinentes, todas elas, né? Não tenham medo de perguntar, como foi dito pelo Alemão, foi reforçado pelo Gustavo. Ninguém nasce sabendo e nós aprendemos sempre perguntando. Às vezes, aquela pergunta que a gente acha que pode eventualmente não caber aqui, está solucionando o problema de um colega que não conseguiu participar, que não conseguiu perguntar. Então, agradeço aí a disponibilidade de todos e cada um de vocês. E uma boa aula, né? Vocês agora, uma boa parte dos alunos aqui presentes tem aula agora às 7h10. Então, uma boa aula aí para todos vocês. Grande abraço, pessoal. Fique em paz e com saúde. Obrigado, Juliano, também, que esteve com a gente aí à noite, nesse pedaço aí de noite que nós nos estendemos. Agradeço aí o seu apoio. Deu tudo certo aí na nossa live. Grande abraço, pessoal. Até logo.